E nós estamos falando neste ano, né, o nosso tema é ser e fazer discípulos. E o pastor já vem falando sobre as características de um discípulo. Como que nós podemos saber que somos discípulos? Porque é muito importante nós sermos discípulos, né? Porque a palavra de Deus diz que os discípulos do Senhor é aqueles que herdarão o reino dos céus, né? Então nós queremos ser discípulos. E foi dito, né, sobre obediência, submissão, amor ao próximo, junto perdão. E a quarta característica do discípulo, nós vamos falar hoje, que é a oração. Então, o discípulo ora. Amém? Por meio da oração, nós nos encontramos com Jesus, né? A oração é o meio que nós temos intimidade com Deus. A oração é a forma que Jesus deixou para nós falarmos com o Pai. E Jesus orava, né? Jesus orava, é o nosso maior exemplo. 1 Pedro 4,7, vamos ver se já vai estar lá. 1 Pedro 4,7, diz assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Né? Então esse versículo ele é muito atual, né? Está próximo o fim de todas as coisas, e é o que a gente tem ouvido muito. Nós estamos no final, nos últimos dias, nos últimos tempos, no final do tempo, né? Determinado para essa terra. A gente não sabe quando, não podemos determinar, mas sabemos que estamos no fim, no princípio das dores. E a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar em oração. Amém? E como que nós temos acesso a Deus? Em Efésios 3, 11 e 12 diz que nós temos este acesso a Deus. O véu foi rasgado. Nós podemos acessar ao Pai, podemos orar a Ele. Imagina que tremendo, né? Deus é Deus de todas as coisas, imutável, como nós cantamos, nosso Deus é poderoso e nós temos acesso a esse Deus, através da oração. Amém. E nós podemos ver os primeiros discípulos, porque nós somos discípulos de Jesus, né? Mas os primeiros discípulos viam Jesus orar. Eles estavam com Ele, viam Ele todo o tempo, né? Nós podemos ver na Bíblia que Ele subia ao monte, Ele estava orando, Ele orava pelas madrugadas, quando os apóstolos acordavam, Ele estava orando, né? Então, o Senhor Jesus era um exemplo de oração. Tanto que os discípulos chegaram para Ele e perguntaram: mestre, ensina-nos a orar. Nós vamos abrir lá em Mateus 6, de 9 a 13, que vai falar sobre a oração que Jesus ensinou. Né? Mateus 6, de 9 a 13. Vai lá, Beatriz. Mateus 6, de 9 a 13. Diz assim: portanto, orai vós deste modo. Você deixa aí, tá? Que daí a gente vai indo de pouco a pouco. Pode deixar no telão. Ele começa então com Pai Nosso, né? Pai Nosso. Jesus ensinando os discípulos a orar. Ele dizia assim, começa a oração com Pai Nosso, reconhecendo a paternidade de Deus. Nós fizemos até um programa ano passado que falava vencendo a orfandade. Então, nós não somos órfãos espiritualmente. Nós temos um Pai, né? Um Pai que nos assiste nas nossas necessidades. Então, Jesus começa a oração dizendo isso, Pai Nosso, reconhecendo que nós somos filhos, né? Que Ele é o nosso Pai. O Pai é aquele que supre a necessidade, né? O Pai é aquele que provê. Daí ele fala, Pai Nosso que estais nos céus. Aí reconhecendo a divindade de Deus, como Deus é divino, Deus está no céu, Deus é nosso Pai espiritual, nosso Pai eterno, aquele que nós cantamos, que é digno de toda a glória, né? Pai nosso que estais no céu. E ele falou assim, que ele estava preparando lugar. Ele está no céu e isso traz no nosso coração nessa hora o desejo de estarmos com Ele também, no céu, né? Esse é o nosso desejo de estarmos com o Pai no céu.
Pai nosso que estás no céu. Nós temos um Pai no reino dos céus nos esperando a gente chegar lá. Amém? Daí diz: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Então, depois que você reconheceu a paternidade de Deus, você vai dizer que Ele é santo, que santificado ele seja o nome dEle, santificado seja o nome dEle nas nossas vidas, porque nós temos que ser sal e luz para o mundo. Então, nós pedimos: Senhor, santifica o teu nome através das nossas vidas, santificado seja o teu nome. É hora de você pedir a Deus que você seja testemunha, que você seja bênção na vida das pessoas, que as pessoas possam olhar para você e enxergar Jesus nelas, né? Ele fala: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aí desejando e orando pela salvação da humanidade. Quando ele diz: venha o teu reino, essa é a hora de você clamar pela humanidade. Senhor, por aqueles que não te conhecem, por aqueles que precisam do Senhor, que precisam conhecer a salvação, pelos missionários que estão nos campos, né? Que, Senhor Jesus, venha o teu reino. Aqueles que estão no campo, pregando a tua palavra. Então, o Pai Nosso é um esquema que Jesus vai dando para você orar. Então, venha o teu reino em todos os povos, venha o teu reino naquele povo não alcançado, nas tribos, nas etnias que ainda não te conhecem, venha o teu reino. Aí ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, nesta hora você coloca a sua vida e aquilo que está ao teu redor sob a orientação de Deus. É hora de você pedir: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade na nossa nação, nas eleições que vão vir. Seja feita a tua vontade, né? Seja feita a tua vontade na minha casa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Pedindo ao Senhor que seja aqui, né, a vontade dele feita, porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então é hora de nós clamarmos isso a Deus. Quando os jovens, né, que vão seguir uma profissão, pedir a Deus. Aquele que vai se mudar, pedir orientação de Deus. Aquele que vai comprar, aquele que vai vender, pedir orientação de Deus. Então seja feita a tua vontade, né? Aquele que vai se casar, né? Aquele que vai namorar, tudo colocar diante de Deus. Jesus ensinando que nós devemos tudo pedir orientação de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? O versículo 11, o pão nosso de cada dia. Esse é o momento de você orar clamando a providência de Deus. É hora de orar pedindo que o Senhor nos dê aquilo que nós necessitamos. Mas não só a nós, mas também aqueles que estão necessitados, passando fome. Aqueles que estão sofrendo com a guerra, que estão sem alimentos, né? É um momento de o pão nosso de cada dia, dá-nos, Senhor, dá aos teus filhos. Nós clamamos pelo sertão, que haja alimento, né? Que haja frutos, pelas colheitas. Então, é o momento de nós clamarmos a Deus por providência, né? Nós somos filhos, assim como o filho pede para o pai a providência, nós pedimos para o pai. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? E ele continua: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. A semana passada nós falamos, né, ouvimos sobre perdão. O quão nós fomos perdoados, né? E tão tremendo que é a importância de o quanto nós fomos perdoados é o que nós devemos perdoar. Nós perdoamos na medida em que recebemos o perdão de Deus, né? Se nós recebemos tão grande salvação, tão grande perdão, nós não temos o direito de negar perdão a ninguém. E nós dizemos ao Pai: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então é o momento de pedir perdão a Deus, colocar diante do Senhor, né? Lembrar dos pecados, lembrar das falhas. Então o Senhor vai nos ensinando, né, a orar. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, pode trocar. Perdoar
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Pode ir mais um. E não nos deixes entrar em tentação, na minha versão é cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe, daí quando ele fala não nos deixe cair em tentação, então é a hora de nós clamarmos a Deus, Senhor, livra-nos da murmuração, não nos deixe cair na tentação de murmurar, de falar do irmão, não nos deixe cair em tentação de trocar, o primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós pedimos ao Senhor, não nos deixe cair em tentação. Olha, e esses dias é muito tremendo, não nos deixe cair na tentação de ficar no WhatsApp 2, 3 horas, e deixarmos de ler a Bíblia. Depois falar, não tive tempo de ler a Bíblia. Está corrido, eu não estou acompanhando a leitura porque está corrido, mas eu fico 2 horas, de repente, no WhatsApp, no Facebook, E não dá tempo de ler a Bíblia. Orar, não, quando eu lembro de orar, eu vou orar só um minutinho correndo, mas quanto tempo você ficou aqui? Então, que o Senhor não deixe cair em tentação, de até mesmo trocar por Netflix, tudo mais, tudo são coisas que no seu tempo podem ser boas, mas nunca nos esquecemos que em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e o Senhor diz, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O inverso também é verdadeiro. Se você não busca em primeiro lugar o reino de Deus, nem a sua justiça, as coisas não vos serão acrescentadas, não é? Então, por isso que a Bíblia fala, orai e vigiai. Nós temos que estar em oração e em vigia. Então, não nos deixe cair em tentação. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não deixe cair em vício. Não deixe cair em vício de internet ou vícios de cigarro, drogas e tudo mais. Que o Senhor nos livre. Daí ele diz, e livra-nos do mal. Então, essa hora é a hora de nós orarmos contra enfermidades, pandemia, guerra. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da guerra, livra-nos da enfermidade, dessa pandemia, que não venha outra pandemia, desses vírus. Então, quando ele diz livra-nos do mal, é hora de nós orarmos, também pelos governantes, livra-nos do mal, livra-nos de ter governantes que nos oprimam, livra-nos do mal, Senhor, pelos nossos filhos, pela proteção dele, livra nossos filhos do mal, coloca a tua proteção sobre eles. É hora de nós clamarmos pelos nossos filhos. Depois ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E nessa hora você reconhece que ele tem poder. Ele termina a oração reconhecendo que Deus tem poder para nos ouvir tudo aquilo que nós clamamos, desde a adoração até o final. Então, o Pai Nosso é um esqueleto que Jesus deu de oração para você não esquecer de nada. Para você ter a chance de orar, interceder, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele nos ensina. E nós temos que seguir o seu exemplo. Então, é tremenda a oração do Pai Nosso, porque o Pai Nosso ele foi dado com um esquema. Não é para você repetir, porque a Bíblia mesmo diz que ele não se agrada de vãs repetições. É para você orar sabendo o que o Senhor quer que você interceda, que você coloque nas mãos dele, dizendo, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas, o Senhor é que tem o domínio, tem o poder para fazer e atuar nas nossas vidas. Vamos ler Hebreus 11:6. Vamos lá, Hebreus 11:6 diz assim, mas agora, Hebreus 11:6, tá? Eu vi que está diferente, ali é 16, tá lá. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando a gente ora, a Bíblia nos fala que é necessário que aquele que o busca creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Então nós oramos a Deus sabendo que Ele é o nosso galardoador, que nós podemos chegar a Ele, clamar, colocar as nossas petições diante do Senhor, que Ele é o nosso galardoador. E Ele diz que nós temos que nos aproximar dEle crendo nisso, crendo que Ele tem todo o poder para nos dar, tem todo o poder para proteger, todo o poder para livrar, todo o poder para curar, em nome de Jesus. Né? E nós temos, em Efésios 6,17, Efésios 6,17 vai falar assim, tomai também o capacete da oração. Não, depois ele vai falando, depois que você toma o capacete da oração, pode seguir mais uma. Pode, próximo. Tomai o capacete da salvação, com toda oração, aqui, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Então nós temos alguns versículos que falam, orai sem cessar, orai constantemente. Então, esta prática tem sido ainda constante em nossa vida? Orai sem cessar, orai constantemente. A Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer com oração. Orar o tempo todo, né? Oração move a mão de Deus. Lucas 11, 9, 10 vai falar, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-lhe-á. Como que nós fazemos para pedir? Como que nós fazemos para buscar? Como que nós fazemos para bater? Em oração. Né? Com toda oração e súplica. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-lhe-á. Então, tem uma forma de você bater. Né? Bater é insistir. Né? Pedir é orar. Buscar é orar mais, com súplica. Bater é clamor, é orar mais ainda. Né? E a palavra de Deus nos diz que o que busca, acha. Né? E o que bate vai ser aberta a porta. E nós chegamos a Deus, como diz no versículo anterior, crendo que Ele pode. Crendo que Ele nos ouve, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o nosso Deus pode. Nosso Deus é fiel. Mas eu achei alguns versículos que podem impedir as nossas orações. Então, a oração, ela é uma característica do discípulo. Então, todo discípulo tem que orar. Se você não tem orado, então, é uma forma de você saber que talvez você ainda não é um discípulo. O discípulo de Jesus ora. Né? E o que pode impedir a nossa oração? Bom, primeiro que já foi falado, que é Mateus 5, 23, 24, que é a falta de perdão. A falta de perdão, acho que semana passada o pastor falou sobre perdão, ela impede as nossas orações. Mateus 5, 23 vai falar assim, portanto, se estiverdes apresentando a tua oferta no altar, pode ser oferta de oração, né? E aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem apresentar a tua oferta. Então, uma coisa que impede as nossas orações é a falta de perdão. Né? Se você tem no teu coração, né, alguma mágoa ainda, não perdoa alguém, saiba que as tuas orações podem não estar sendo ouvidas, né? O Senhor fala, vai primeiro, né? Corrigir. Salmos 66, 18. Salmos 66, 18 vai falar assim, se eu tiver guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou senão, se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Na minha versão diz que o Senhor não me ouvirá se eu atentar para a iniquidade. O que seria atentar para a iniquidade? Iniquidade é mais do que pecado. Iniquidade é o pecado que você sabe que é pecado. Que muitas vezes o Espírito Santo já te tocou que é pecado. E mesmo assim você faz.
A Bíblia diz, se eu atentar para a iniquidade, minhas orações não serão ouvidas. Então, é mais uma forma de nós nos colocarmos, né, na oração do Pai Nosso, quando fala, perdoa-nos, Senhor. É pedir perdão pelas nossas iniquidades, que é aquilo que é pecado. Que muitas vezes você vai falar algo, o Espírito Santo já toca em você, que é pecado, e muitas vezes você insiste e fala, né? Ou insiste e faz, ou insiste e vê, né? Mas que o Espírito Santo já te falou, e você já sabe no teu interior que é pecado. Então esse pecado chama-se iniquidade, porque você sabe que é pecado e comete. E a Bíblia fala que esse faz com que nossa oração não seja ouvida. Tiago 4:34. Tiago 4:34. Ixi, não é. Eu acho que anotei errado. Tiago não tem 4:34. Amém. Mas também fala sobre o pecado que nos faz separação. Onde ele fala que o pecado faz separação do homem e Deus. Então, se o pecado faz separação, é o pecado que faz com que o Senhor não nos ouça. E Provérbios 21:13. Provérbios 21:13. Vai falar assim: quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, ignorar os pobres ou fechar o ouvido para o clamor do pobre faz com que as tuas orações não sejam ouvidas. Então, toda oportunidade que nós tivermos de ajudar, de abençoar, né? Toda oportunidade que nós tivermos de doar, né? Tem sempre tem um ditado que diz, ninguém é tão rico que não tenha nada para receber, e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, né? Nós podemos abençoar, porque aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. E outro é o desrespeito ao cônjuge, 1 Pedro 3. Em 1 Pedro 3, ele vai falar, desde o versículo, não vou ler todo, desde o primeiro versículo ele vai falando para as esposas serem submissas aos maridos, os maridos amarem as esposas, né? E lá no 7, quando ele termina de falar para os dois, para o marido e para a mulher, no finalzinho do versículo 7, pode pôr versículo 7, ele termina, depois de todas as instruções, né? Ele coloca assim, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, para aqueles que são casados, o desrespeito ou não amar, né, o cônjuge, a esposa ou o marido, impede que as nossas orações sejam ouvidas. Então é muito sério, você que é casado, coloca diante do Senhor, peça perdão, conserte, porque aquilo que você desrespeita, naquilo que está escrito desde o versículo 1 até o 6, né, que fala para viver com entendimento, para o marido dar honra à mulher. Então, se você não tem honrado tua esposa, se você não tem feito aquilo que está nos versículos de 1 a 6, cuidado. As suas orações podem não estar sendo ouvidas. Daí você fala assim, mas eu oro tanto por isso e não acontece, né? Mas existem motivos que as nossas orações não são ouvidas. A palavra de Deus diz que quando há pecado, o nosso céu fica como céu de bronze, né? Então as nossas orações não chegam até Deus. Então, concluindo, né? Posso até chamar já o pessoal do louvor para estar aqui. Concluindo. Nós queremos ser discípulos de Jesus, então nós temos que orar. Ele nos deu exemplo. Né? Mateus, não vou colocar tudo, mas Mateus 5:44 diz, orai pelos que vos perseguem. Ele fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação, Mateus 26:41. Tiago 5:16 diz, orai um pelos outros. Então, oração é uma ordenança. O Senhor, a Bíblia, né, principalmente o Novo Testamento, ele fala o tempo todo, orai sem cessar, buscai a presença de Deus. É aí que nós temos relacionamento com Deus, é aí que nós temos intimidade com Deus, né, nós nos colocarmos, né, em sintonia com o Pai.
através de Jesus em oração. Né? Nós precisamos coragem para mudar nossos hábitos, né? Até a Val falou hoje, né, sobre o jejum. Jejum é uma arma que nós temos também. A oração, o jejum, a palavra de Deus são as armas que nós temos no mundo espiritual. E muitas vezes nós negligenciamos, achamos que o jejum é lá para o Velho Testamento, mas tem muita ordenança no Novo Testamento para o jejum. É uma arma que nós temos, né? Mas a oração, além de ser uma ordenança de Deus, é o que nós temos, a arma que nós temos de vitória em Deus. Né? É a arma que nós temos para nos chegarmos a Deus. É o clamor do nosso coração que nós depositamos, nós derramamos diante de Deus. A Bíblia fala em Mateus: tudo que pedires em oração crendo, recebereis. Então, se você não tem um impedimento e você crê, tudo que pedires em oração você vai receber. Também existe um segredo na unidade, porque ele fala: se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa. Pensou nisso? Se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, o Senhor assim faria. Então, é um segredo muito grande que há na unidade. Por isso eu até convido aqueles, né, principalmente os da casa, que puderem entrar na sala de oração. Sala de oração pode ser online, mas ela é tremenda, porque você continua orando, de repente você vai lá e ora, é outro motivo, você ora pelo outro motivo. Você, também é um instrumento que nós temos para estar abençoando vidas, intercedendo por vidas. Né? Se a Bíblia diz para a gente interceder, muitas vezes a gente está orando só para nós mesmos, só para o umbigo, né? Para mim, para Deus me abençoar, para minha casa, para isso, para mim. Mas ali nós vemos motivos, pessoas que estão sofrendo, que precisam de oração, pessoas que estão enfermas, que precisam de intercessão, né? E a sala de oração é um bom instrumento. Lá nós fazemos, a maioria, né, das orações são colocadas das 6 às 7, mas está ali o dia todo, né? Para você orar, para você entrar. E a gente tem que incentivar uns aos outros, porque diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Se você entra para ouvir a oração, se você entra para orar ali na sala de oração, coloca um amém, coloca que você está lá, coloca teu pedido, porque a Bíblia diz: se concordarmos, se 2 concordarem, se você colocar teu pedido, alguém vai estar concordando com você, alguém vai estar concordando com a tua luta, né? E a porta dos céus vão ser abertas. É o poder da oração que nós temos que começar a pôr em prática. É a palavra de Deus, né? O Senhor nos deu esta incumbência de orarmos, né? Orarmos pela nação, orarmos pelos enfermos. Tiago 5, de 13 a 15 diz: está alguém aflito entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente alguém de vós? Chame os anciões da igreja e esses orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Tem alguém aqui com enfermidade? Nós já oramos antes, mas a palavra de Deus, vamos colocar em prática. Nós estamos falando de oração. A oração da fé salvará o doente. Ele fala que é para chamar os anciões da igreja e colocar a mão sobre os enfermos, e esse enfermo será curado. É a palavra de Deus. Você crê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê, aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que Ele existe e que Ele é o galardoador. Então nós vamos orar. Se você tiver alguma enfermidade, eu quero te chamar para vir aqui à frente. Você tem alguma enfermidade, foi diagnosticado com alguma enfermidade, venha aqui à frente. Os anciões da igreja vão estar aqui orando por você, né? Os anciões da igreja não quer dizer da idade, não. O ancião da igreja é aquele que está há tempos na presença de Deus, aquele que já está praticando, né, a oração, aquele que está de joelho. Você tem alguma enfermidade? Vem aqui na frente. Você crê? Se você tem uma enfermidade e acredita que Deus pode curar, então vem aqui na frente. E os pastores vão estar orando.